Olá, um ótimo dia para todos vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus os abençoe, que Deus possa proteger você e toda a sua família. Hoje vamos ler aqui o capítulo 16 do livro de Isaías. Convido a todos vocês a abrirem as suas Bíblias neste capítulo. E antes da leitura, vamos a uma rápida oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de um novo dia. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos onde eles estão e que agora, ao abrirmos a tua palavra, possamos tirar aqui importantes lições para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, aqui o capítulo 16 do livro de Isaías é a continuação ainda do capítulo 15, referente à profecia contra Moabe. Aqui no capítulo 16, fica muito mais claro aqui o desespero dos moabitas. Então, o título é O Desespero dos Moabitas. Vamos ler aqui, então, alguns versos. Diz assim: Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Selá pelo deserto até o monte da filha de Sião, como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe. Nos vales do rio Arnon, elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão, faça com que, em pleno dia, a sua sombra seja como a noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos. Que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade, sobre ele se assentará com fidelidade. No tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Apesar de todas os juízos que vão cair sobre o povo de Moabe, sabe, queridos, que Deus está falando assim: olha, eu vou arrancar aquela crosta ruim, aquela coisa ruim que há, para que eu possa estabelecer um novo pacto com aqueles que virão após eles. Então, tem um verso bíblico que está lá no livro de Êxodo, que eu quero ler com vocês, capítulo 20, que diz assim. Olha só que interessante, esse verso ele chama muito a nossa atenção no livro de Êxodo, capítulo 20, e verso 4. A Bíblia diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorem essas coisas, nem preste culto a ela, porque eu sou o Senhor, Deus, sou Deus zeloso. Agora presta atenção. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, Deus está desprezando aqui aquelas pessoas ruins da tribo de Moabe, do povo de Moabe, mas Deus ainda vê no meio desse povo alguém ou pessoas, o remanescente fiel que ainda vai surgir no meio desse povo. Apesar daquela geração ser uma geração ruim, Deus vai tirar aquilo que tem de ruim para que por debaixo possa nascer os filhos destes, pessoas boas. Então, querido, para pensar uma coisa. Deus ainda não desiste, apesar de quem é o ser humano, apesar de como está o ser humano, Deus não desiste dele. Mas qual é o método que Deus vai usar para salvar o remanescente desse povo ruim? Está aqui no verso 5. Então, um trono será estabelecido em bondade. O trono de Deus, a base do trono de Deus é a graça, é a misericórdia, é o amor, é a compaixão. Queridos, Deus é tudo isso, mas Deus também é juízo. Nunca se esqueça disso. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas Deus trará juízo. Então, antes de Deus trazer o juízo, ele oferece o que para a humanidade? Ele oferece a graça, ele oferece a bondade, ele oferece o seu amor. Então, hoje, acate o amor de Deus. Não seja como esses rebeldes que estão sendo destruídos naquela época e serão destruídos nos dias da volta de Jesus. Hoje, Deus está falando: filho,
Se for preciso, eu tiro aqueles que são ruins para salvar os seus filhos. Mas por que Deus não pode salvar a família toda? Claro que Deus pode. Deus só pode salvar a família toda se você abrir hoje o seu coração para Ele e dizer assim para Ele: Senhor, eu quero que hoje o Senhor faça uma reforma na minha vida. Que o Senhor possa ter o meu coração como base do seu trono, o trono da graça, o trono da misericórdia. Hoje Deus quer habitar no nosso coração e Ele quer assentar dentro de nós e dizer: filho, eu quero fazer de você uma nova criatura. Então, queridos, qual era o problema dessa nação? O problema dessa nação era que eles eram uma nação soberba, uma nação arrogante, uma nação que não tinha, era uma nação orgulhosa, e Deus então derruba o orgulho deles e exalta o remanescente. Que Deus possa abençoar você, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Acate essa mensagem e tenha esperança na graça, na misericórdia e no amor do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e te guarde e tenha um ótimo dia na presença de Deus.